Esse cara que você está vendo aí é o Ed Van Halen, é um dos maiores guitarristas de todos os tempos, mas não é dele que nós vamos falar hoje, porque hoje eu vou te apresentar um outro cara que tem um sobrenome parecido chamado James Van Halen. O James Van Halen era um físico norte-americano que fez pesquisas e trabalhos em algumas áreas, incluindo a radiação cósmica, que foi a área que ele ficou conhecido, né? O nome dele ficou eternizado para a história. E como que isso tudo aconteceu, né? Como que essa história se desenrolou? Bom, uma das missões mais conhecidas, talvez a mais conhecida que ele participou, foi a Explorer 1. A Explorer 1 levava vários instrumentos para o espaço, e um deles era o detector de radiação. Só que o Van Halen percebeu que quando o instrumento ia chegando próximo do espaço, né, em altíssimas altitudes, ele percebeu que os detectores iam saturando, né, eles saturavam. Isso indicava para ele a existência de uma região com altos níveis de partículas carregadas presas pelo campo magnético da Terra. Até aqui, eu acho que tem uma grande parte das pessoas que já deve ter ouvido falar, né, sobre a radiação do cinturão de Van Allen, sobre o campo magnético da Terra, que aprisiona partículas carregadas, mas tem também uma grande quantidade de desinformação sobre o cinturão de Van Allen, tanto que ele é usado constantemente como argumento retórico por negacionistas e conspiracionistas, para dizer que nós estamos presos aqui, para negar as missões espaciais, e não é bem assim, tá? Nós não estamos presos dentro de uma gaiola, né, como alguns tentam pregar. Na verdade, o cinturão de Van Allen ele foi mapeado, certo? Então a gente sabe que existem regiões que são mais densas do que outras, e nessas regiões que são menos densas, a gente consegue ter um sucesso maior na hora de passar pelo cinturão sem causar grandes danos, vamos dizer assim. E aí é preciso entrar um pouco no mérito, né, da questão técnica sobre radiação, para que as pessoas entendam que existem algumas radiações que são mais difíceis de barrar, de bloquear e blindar do que outras. O que eu quero dizer com isso? Vamos então fazer uma separação simples entre radiações corpusculares e radiações eletromagnéticas. Dentre as radiações corpusculares, nós temos as partículas alfa, as partículas beta, os elétrons, os prótons e os nêutrons. E dentre as radiações eletromagnéticas, nós temos os raios X, raios gama, o espectro da luz visível, né? O ultravioleta, o infravermelho, as ondas de rádio e as microondas. As radiações corpusculares geralmente são mais facilmente barradas do que as radiações eletromagnéticas. E por que é importante saber isso? Bom, porque o cinturão de Van Allen, na verdade, eles são principalmente dois cinturões, né? O cinturão interno e o cinturão externo. E aí a composição desses dois cinturões não é exatamente a mesma. O cinturão interno ele é composto majoritariamente aí por prótons de alta energia, e o cinturão externo é composto por elétrons de alta energia. E isso é importante, como eu disse anteriormente, porque faz sentido você pensar que é possível passar desses cinturões, né? Eles não nos impedem de ir ao espaço, porque a radiação de elétrons e de prótons, elas podem ser barradas. Aí você pode virar para mim e dizer: Bruno, eu já entendi que essas radiações podem ser barradas e tudo mais, mas você não explicou como, né? Como que elas podem ser barradas, qual é a explicação científica para isso, quais são as provas disso. Bom, vamos lá, vamos entrar no mérito da coisa, né? Vamos pensar, por exemplo, nos elétrons que estão viajando nos cinturões de Van Allen. Esses elétrons estão viajando com uma velocidade considerável, né? E então tem uma energia cinética atrelada ao movimento deles. Quando eles batem na parede de um foguete, quando eles interagem com algum material que seja, parte dessa energia é perdida. Como que essa energia é perdida? Bom, essa energia que é perdida pelos elétrons, posteriormente ela pode ser transformada em radiação eletromagnética. Tem um nome em alemão chamado Brennstrahlung, e radiação de frenagem, né, uma tradução literal. Me perdoe, eu não sei falar alemão, mas acontece quando um elétron passa próximo ao núcleo de um átomo e é desacelerado. Então ele perde energia cinética, né, que é convertida em raio-x. Pode acontecer também desses elétrons que estão viajando em alta velocidade colidir com átomos, né, e arrancar
os elétrons desses átomos. E aí isso é conhecido como ionização, né? É um processo de ionização. O que pode acontecer também, ou outra possibilidade, é essa energia ser transformada em calor, tá? Bom, agora que nós sabemos todos os problemas que os astronautas, os foguetes, os equipamentos enfrentam no espaço ao passarem pelo cinturão de Van Allen, a gente chega finalmente à solução. Qual foi a solução que eles encontraram para esse grande problema que é a radiação? Bom, eles fizeram vários testes com vários tipos de materiais diferentes e eles chegaram à conclusão que é possível sim passar pelas regiões menos densas desse cinturão sem sofrer grandes danos, sem causar danos à saúde dos astronautas e dos equipamentos dentro do foguete, utilizando finas camadas de alguns materiais que eu vou colocar aí na tela para você ver. Esses testes foram feitos das mais variadas formas possíveis. Existem artigos, inclusive da própria NASA, que fez isso. Então, para finalizar essa história sobre radiação no cinturão de Van Allen, ficou bem claro, bem esclarecido aí que eles encontraram determinadas formas de blindar os foguetes para os astronautas também, né? Para minimizar a exposição a essas radiações que são nocivas. Por exemplo, nas missões Apollo, eles conseguiram, claro que com um tempo de exposição muito pequeno, com as regiões que eles passaram, né, no cinturão de Van Allen, tudo isso contribuiu para que a quantidade de radiação que os astronautas das missões Apollo, por exemplo, receberam nas missões fosse menor do que a quantidade de radiação que um trabalhador de uma usina nuclear recebe em um ano de trabalho, né? Então você tem aí uma combinação, né? São vários fatores, são os foguetes que são preparados para atravessar esse cinturão, a trajetória que eles fazem, que impede que o tempo de exposição seja muito prolongado, né? Para, claro, impedir que eles fiquem expostos a uma radiação nociva por muito tempo. E ao mesmo tempo foram feitos testes, né? Constantes testes, para saber se o espaço era um local, né, de trabalho salubre, né? Enfim, então todas essas informações que eu coloquei aqui no vídeo, elas vão estar na descrição, todas as fontes das informações, etc. E você aí que, né, escutou o vídeo até o final e ainda assim acha que não, que é mentira, cara, eu não acredito em nada que você falou aí eu digo pra você, você não precisa acreditar em mim, tá? Você vai lá na descrição, você lê todos os artigos que eu li, todas as informações que eu tô passando aqui, você vai ver em detalhes lá, e aí você pode aí decidir se você acredita ou não, se você vai continuar negando. Aí é contigo mesmo, né? Mas enfim, chegamos a mais um vídeo aí. Agradeço a participação de todos e fico por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!